Olá, boa noite. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. A negociação pela reforma da Previdência continua no Congresso. Hoje foi apresentado o projeto do relator. E depois da aprovação do projeto de renegociação da dívida dos estados, a Câmara vota os destaques ao projeto. A gente vai falar sobre esse assunto e também tem mais um recall de montadoras que chama a atenção para o controle de qualidade da fabricação de veículos. Desta vez, todos os modelos são importados das marcas BMW, Audi e Mitsubishi. A crise gera demissão nas fábricas e no comércio e aumenta, por outro lado, o trabalho de domésticas para as mulheres. O cenário econômico está no ar. Aliás, a gente já abre aqui com a informação para discutir um pouco mais o projeto de renegociação da dívida dos estados. Aliás, esse projeto é antigo. Houve muita discussão e muita protelação para conseguir realmente a votação que ocorreu ontem. Ontem, finalmente, foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas hoje ainda há discussões acerca do tema. O repórter Pedro Henrique Moreira tem os detalhes. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, ontem à noite foi aprovado o texto principal e ficaram para hoje as análises dos destaques, que são os pedidos de alteração da proposta. Ao todo haviam 13 destaques. A base aliada do governo tirou 2 destaques que havia apresentado para tentar agilizar a votação e até agora os deputados analisaram apenas 2 destaques, então faltam ainda 9 aí para serem votados. Essa análise desse projeto de recuperação fiscal dos estados, inclusive, impactou em outra reforma que o governo tem interesse aqui no Congresso, que é a reforma da Previdência. Isso porque lá na Comissão Especial da Reforma, o relator tinha marcado para hoje a apresentação do parecer dele, que é aquela versão preliminar do texto aí que é submetida à votação. Ele começou a fazer isso, só que teve que suspender a apresentação do parecer para que o plenário da Câmara, então, pudesse iniciar os trabalhos e votar esses destaques aí da recuperação fiscal dos estados. Então, as pautas estão bem imbricadas. Mas pela manhã a gente conheceu um pouco aí dos detalhes, né, desse relatório aí da reforma da Previdência. Conforme o relator já tinha antecipado, então, né, a idade mínima para aposentadoria das mulheres foi reduzida para 62 anos e a dos homens foi mantida em 65 anos. Já para ter direito a se aposentar, ambos vão ter que contribuir pelo menos 25 anos, sendo que com esse tempo de contribuição, a pessoa teria direito aí a 70% do benefício que ela teria direito. Para ter direito ao benefício integral, a pessoa teria que trabalhar por pelo menos 40 anos e não 49 anos, como era aí previsto no texto inicial do governo. Outra coisa que mudou, Piotto, foi a regra de transição, para quem já está no mercado de trabalho. Como é que ficou? Quando a reforma da Previdência for promulgada, a idade mínima para as mulheres vai ser de 53 anos e a idade mínima para os homens vai ser de 55 anos. Mas essa idade mínima ela vai aumentando ao longo dos anos, vai aumentando até o máximo de 2020, então quando vão ser definidas as idades mínimas de 62 e de 65 anos. Piotto. Muito obrigado, Pedro Henrique. O fato é que, segundo os economistas, o mercado ainda está, digamos, anotando todas as mudanças que foram feitas no projeto original, que evidentemente era o que o mercado chamava de quase perfeito, dentro da lógica de mercado para a reforma da Previdência, porque há divergência da reforma ainda, há muita opinião contrária, embora o governo tenha se empenhado nesses últimos dias, e o ministro da Fazenda, sobretudo o próprio ministro da Fazenda, tem se empenhado em dizer que há necessidade da reforma para se ter condição financeira de lá no futuro conseguir pagar essas aposentadorias. Esse é o argumento do governo. Mas o detalhe é que, de alguma forma, foi precificado já pelo mercado, ou seja, o mercado já contava com alguma mudança, porque nós vivemos uma democracia e há uma discussão. O governo propõe, negocia com o Congresso e depois da negociação, evidentemente, sai uma terceira via. Essa aprovação agora pelo Congresso, ou seja, desse primeiro texto, já, digamos, substitui o segundo passo, porque o governo negociou antes, e ontem nós tratávamos desse assunto aqui no cenário econômico, o governo negociou antes todas as mudanças, as mais importantes, para apresentar um projeto que não é exatamente original, mas é um negociado para ter, digamos, menos solavanco nessa votação. Evidentemente que os prazos foram modificados de acordo com
não atende exatamente o que pretendia o governo, os prazos foram modificados, mas de alguma forma ainda há um certo otimismo no mercado porque a reforma vai sair. O mercado financeiro espera que saia alguma reforma porque está olhando no longo prazo. Está olhando o que se chama em economia de sustentabilidade econômica, ou seja, do que for aprovado hoje seja realmente factível de acontecer no futuro. Em economia tem duas coisas que são muito claras e é muito bom a gente compreender. Tem uma coisa que chama-se bem-estar socioeconômico, ou seja, o que se tem de verdadeiramente fatos econômicos, eles permitem que você faça planos e quem tem que pagar consiga pagar, quem tem que receber consiga receber. Isso é o que se chama de bem-estar, é economia real, de verdade, ou seja, o plano verdadeiramente. E tem o que também acontece que é uma coisa que é parecida, mas não é, que é a sensação de conforto econômico. O que nós vivemos recentemente foi sensação de conforto econômico, ou seja, trouxe notícias positivas, as notícias de alguma forma deram uma sensação boa de vida para as pessoas, mas elas não eram sustentáveis. Por isso a crise econômica de 2015 e 2016, que em todos os índices que a gente analisa nos últimos tempos, se a gente pega 12 meses, se compara fevereiro com janeiro, março com fevereiro, agora abril já com março, você tem realmente uma certa recuperação econômica, um certo crescimento da economia. Mas se você faz um olhar de 12 meses, você pega os números ruins de 2016. Aí é que o problema da sensação de conforto econômico, que não trouxe bem-estar social e econômico de verdade. Trouxe, pelo contrário, sensação. E a sensação não durou porque ela não era sustentável. Daí a ideia de que o plano que sair de reforma da Previdência, na visão do governo, é impreterível que se faça uma reforma. O mercado concorda, embora haja quem discorde da reforma da Previdência, mas o que está se planejando agora, e pelo menos essa é a palavra do Ministério da Fazenda, é que é algo que seja sustentável, ou seja, lá na frente o governo vai ter condição de pagar e quem tem que receber vai receber. Só para você ter uma ideia, o porquê que está sendo negociado minimamente uma reforma da Previdência do país, a Previdência Pública. Bom, e após 3 anos em queda, o emprego doméstico voltou a subir na região metropolitana de São Paulo em 2016, reflexo da crise e, segundo a pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD, com o DIEESE, divulgada hoje, a eliminação de postos com carteira assinada nas empresas, seja nas empresas, na indústria, no comércio, empurrou as mulheres de volta ao emprego doméstico. O crescimento dessa atividade, ao mesmo tempo, aumentou a informalidade e baixou os salários, em contraste ao que acontecia até 2015, com maior formalização do emprego doméstico e aumento salarial. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos que estão conosco aqui no cenário econômico. As ocupações nos serviços domésticos cresceram 3,4% em 2016, aumentando a parcela de trabalhadoras nesse segmento, de 13% para 14% no ano passado. Como você disse, reflexo da crise que levou as mulheres a buscar emprego nas casas. Outra consequência da crise foi sentida na formalização, que diminuiu. A participação das diaristas aumentou em 12% de 2015 para 2016 e a das mensalistas com carteira assinada caiu. As mulheres ocupam a quase totalidade dos serviços domésticos, mais de 96%. Outra má notícia diz respeito à renda. Depois de 11 anos em expansão, o rendimento médio por hora trabalhada caiu. No caso das mensalistas com carteira assinada, retração de 8,3% entre 2015 e 2016. Elas passaram a receber, em média, R$ 7,40 por hora. Já as diaristas viram seus rendimentos caírem 4% e a remuneração média passou para R$ 10,20 por hora. Outra má notícia ainda decorre diretamente da diminuição da formalização. Boa parte das empregadas domésticas não pagava previdência social em 2016. Mais de 86% no caso das mensalistas e mais de 76% entre as diaristas. Situação que pode ser explicada justamente pela redução dos rendimentos médios, segundo o DIEESE. A pesquisa apurou ainda um envelhecimento da categoria, aumentou a parcela de mulheres com 40 anos ou mais. O emprego doméstico é marcado ainda pela baixa escolaridade, ensino fundamental incompleto e pela predominância das mulheres negras, 52% do total, Piotr. Hoje foram divulgadas 2 pesquisas que perguntaram para o cidadão deste país qual a expectativa dele em relação à economia brasileira. A Confederação Nacional do Comércio quis saber
qual a intenção de consumo das famílias. Embora ainda permaneça bem abaixo dos 100 pontos, houve uma variação positiva. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui da Confederação Nacional do Comércio, essa intenção de consumo das famílias. No dado que você compara abril deste ano com março deste ano, ou seja, imediatamente o mês anterior, houve uma queda de 0,5%. Se a gente der uma olhadinha agora na comparação de abril deste ano com abril de 2016, aí a variação é positiva. Meio de queda neste ano, mas se a gente olha para o momento ruim que tinha sido o ano passado, evidentemente que a situação é melhor. Mas tem um detalhe aí bem importante acerca desses números. Essa aqui é uma reta da intenção de consumo das famílias e o nível vai de 0 a 200. Compilados todos os dados, o número é de 77,8 no que se chama índice de intenção de consumo das famílias. Ou seja, está abaixo do 100, muito aquém dos 200, isso quer dizer que ainda está na fase de pessimismo em relação à intenção de consumir, o desejo de consumir. Tem uma diferença grande aqui, na verdade, muito pequena, não é grande, mas tem uma diferença entre as regiões. A região sul tem uma intenção maior de consumir, um crescimento de 1,8%. A região nordeste tem uma queda de 1,3%. Mas se você pegar aqui muito detalhadamente, olha, 1,8 e 1,3, mesmo que aqui seja uma intenção maior de consumir e ali uma intenção menor de consumir, ou seja, um desejo de não consumir para, evidentemente, evitar um endividamento maior, nós estamos falando de dado meramente estatístico, não há muita diferença. Porque aquela reta que a gente mostrou mostra que está muito aquém ainda dos 100 pontos, que seria o ponto de equilíbrio e muito longe de uma fase de otimismo. Se a gente levar em conta que o desemprego está em mais de 13 milhões de pessoas, o desemprego formal, se há um grande endividamento das famílias, é natural que a intenção de consumo das famílias seja ainda baixa, ou seja, porque há uma preocupação com gerar mais despesa. Natural que o comércio precisa vender, a gente fala disso aqui todo dia, natural que a indústria precise produzir e ela gera emprego também, mas há uma preocupação das pessoas em se manter, digamos, estável, tentar resolver um problema do endividamento agora para tentar crescer lá na frente e, evidentemente, conseguir recursos para novas despesas. Isso tudo sobre o consumo das famílias foi a primeira pesquisa. A outra pesquisa, quem fez foi a Confederação Nacional da Indústria. A CNI, que mostrou hoje os números do Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, nesse índice houve uma melhora, agora em abril em relação a março, quando foi registrada uma queda de 4,8% na confiança da economia. Vamos ver os números aqui, olha, essa aqui é uma reta também, um gráfico. Para se ter uma ideia, a média histórica, e aqui vai só de 0 a 110, o máximo é 110. Estamos em 103,8. Esse número é bem importante aqui, olha, 103 mostra que a confiança na recuperação econômica, aí nós estamos falando meramente de expectativa mesmo, não é desejo, é uma expectativa diante de todos os números que estão aparecendo na economia, está muito próximo do 110, aquém do 108,6, que é a média histórica, mas de alguma forma reflete ali que há uma expectativa. O fato é que houve um crescimento em relação ao mês passado e, portanto, isso dá uma ideia de que a noção de que a economia está recuperando o seu ritmo e as pessoas podem confiar numa possibilidade maior no futuro. Isso está mostrado na pesquisa, sobretudo em relação ao mês passado, que houve uma queda e agora um crescimento. E aqui são dois itens muito interessantes. Aqui nós estamos falando de desemprego e estamos falando de endividamento. E os dois tiveram melhora muito importante. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Quanto maior o gráfico aqui, quer dizer, maior a solução que as pessoas imaginam que pode haver para esses dois problemas. Selecionamos apenas dois aqui. Na expectativa de desemprego, ou seja, aumentou a possibilidade da pessoa imaginar que vai diminuir o desemprego. Saiu de 2% no ano passado, na pesquisa passada para 6,8%. Aqui a mesma coisa, o endividamento, para ler esse gráfico é o seguinte, quanto maior aqui, menor esse problema, ou seja, 11,2% de crescimento das pessoas que imaginam que vai haver menos endividamento, ou que elas vão sair do endividamento, que gerou um problema gigantesco aí de fluidez da economia brasileira. Isso tudo com relação à expectativa para a economia, ou seja, para a retomada econômica do país. Um dado muito importante dessa pesquisa da CNI é que neste ano há uma oscilação da expectativa do consumidor, sim, mas quando os dados são comparados com o mesmo período do ano passado, há crescimento como agora neste mês de abril, em que o índice foi de pouco mais de 6%, ou seja, maior do que em abril de 2016. Na sequência, portanto, a gente fala dos números reais de hoje, da economia do mercado financeiro. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. E a agência de classificação de risco Standard & Poor's cortou a nota de crédito da construtora Odebrecht. A Odebrecht Engenharia e Construção
para CC+, antes era um B-. Para se entender como funciona essa escala de classificação, a nota que a construtora recebeu está na escala mais baixa da classificação, considerada como de alto risco de inadimplência. Tudo agravado, evidentemente, pelo escândalo envolvendo a empresa que está exatamente no foco da Operação Lava Jato, que está apurando o maior escândalo de corrupção que esse país já viu. Resumindo, a perspectiva é negativa para a Odebrecht. Vamos ver agora então como fechou a negociação agora do dia de hoje das ações dos frigoríficos negociados aqui na Bolsa. Na segunda-feira fez 30 dias da Operação Canifraca. Vamos dar uma olhadinha. Hoje um dia bem ruim para os frigoríficos. Todos ali com queda operaram negativo ali. A JBS uma queda de quase 0,5%. BR Foods com 0,74% também negativos. O frigorífico Minerva, que tem 80% focado em exportação, ou seja, teve muita influência a Operação Canifraca, sofreu muito com a Operação Canifraca, uma queda de quase 1%, ali está 0,90%. E Marfrig também, a queda maior foi de 1,15%, ou seja, os 4 frigoríficos tiveram queda acentuada hoje, uma queda todos negativos, portanto, no dia de hoje no pregão aqui na Bolsa. Nós temos também os números do índice da Bolsa de Valores de São Paulo e também do dólar. Vamos dar uma olhadinha primeiro no Ibovespa. Nós temos lá o Ibovespa agora, daqui a pouco a gente tem o Ibovespa, daqui a pouco a gente vai ter os números do Ibovespa e também a cotação do dólar. O fato é que as montadoras estão convocando mais 3 recalls de veículos. Você tem ouvido com bastante frequência o problema de recall, aqui a toda hora tem algum recall, né? Desta vez, todos são modelos importados, Mitsubishi, Audi e BMW. A Vanessa Casalino tem mais informações lá no estúdio da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa. Pois é, Piotr, um atrás do outro, né? A gente trata desse assunto, acho que quase toda semana aqui no cenário econômico. Dessa vez, devem agendar recall os proprietários dos veículos Mitsubishi modelo Pajero Full, fabricados entre janeiro de 2007 e dezembro de 2010. A convocação é para substituir o insuflador da bolsa de airbag do passageiro. Segundo a empresa, o risco é de deflagração inadequada, o que numa batida de frente pode levar à projeção de fragmentos metálicos, que pode até matar. Mais informações no telefone e no site que aparecem aqui na tela. A Audi convocou o recall por causa de problemas na bomba suplementar de arrefecimento do motor. Devem comparecer os proprietários dos veículos modelos que aparecem na tela, fabricados entre fevereiro de 2012 e maio de 2013. Nesse caso, a falha pode resultar em incêndio no compartimento do motor. Mais informações também no telefone e no site que aparece na tela aí para você. Já a BMW comunicou o recall por causa de problemas na junta do eixo cardan. Devem agendar atendimento os proprietários dos veículos que estão aparecendo no vídeo, fabricados entre 21 de janeiro e 28 de abril de 2011. Outras informações no telefone e no site que também aparecem na tela. O risco é de diminuição gradativa de velocidade do veículo até a parada completa, o que pode causar danos, Piotr. Bom, aliás, a gente vai falar um pouco mais dos recalls, porque você se lembra que o primeiro foi aquele lá da Toyota, algumas semanas atrás. E a gente falava de mais de 500 mil de veículos ali que tem problemas ali. O problema naquele momento era exatamente o airbag. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes, olha, hoje a Polícia Federal iniciou a Operação Conclave em várias capitais do país na busca de esclarecimentos na compra do Banco Pan-Americano, do Grupo Silvio Santos, pela Caixa Econômica Federal. Só em São Paulo foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão de um total de 46. Por determinação da Justiça, foram bloqueadas contas bancárias e tornados indisponíveis bens de investigados no total de R$1,5 bilhão de reais. Eu vou repetir o número, R$1,5 bilhão de reais. Esses são os bens tornados indisponíveis nessa operação da polícia. Fato é que, em 2009, a Caixa comprou parte do Pan-Americano, para relembrar essa história, né, por cerca de 740 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a transação pode ter provocado prejuízo aos cofres públicos e a clientes porque o balanço do banco do Grupo Silvio Santos apresentava números que escondiam a realidade da situação financeira do Pan-Americano. À época, houve vários questionamentos sobre o porquê que a Caixa Econômica estava pagando aquele valor pelo Banco Pan-Americano. É exatamente esse motivo pelo qual agora
a Polícia Federal lançou essa investigação, a Operação Conclave, justamente para entender qual é exatamente o problema. E fato, vou repetir esse número aqui, olha, por determinação da Justiça foram bloqueadas contas bancárias e tornados indisponíveis bens dessas pessoas investigadas no valor de R$1,5 bilhão de reais. Bom, como tem muita gente se preocupando agora, nós estamos no mês de abril. O mês de abril é extremamente conhecido por uma razão muito clara: imposto de renda. No último dia do mês acaba o prazo, ou seja, entregou, não entregou, tem multa. Tem uma série de dúvidas que as pessoas têm, alguns erros que podem cometer na hora de apresentar as suas informações financeiras para o fisco, ou seja, para a Receita Federal. A Vanessa Casalino tem mais detalhes sobre isso, inclusive para justificar, explicar quais são esses problemas e como você pode fazer para resolver. Vanessa? Piotr, são dicas simples, vale a pena prestar atenção e evitar dor de cabeça, sustos, né? A lista serve de alerta, já que esses erros podem levar direto à malha fina do leão. Entre os mais comuns estão omitir rendimentos do titular, em geral os de uma segunda fonte, como aluguéis ou palestras, por exemplo. Omitir rendimentos do dependente. Informar o valor do imposto retido na fonte maior do que aquele que aparece na declaração do empregador. Informar dependentes que constam de outra declaração ou que apresentaram a própria declaração. Informar despesas médicas não realizadas, como consultas, planos de saúde e clínicas. Informar contribuições de empregadas domésticas não realizadas. Lembrando que o prazo para o envio da declaração termina no dia 28 de abril, né? Falta muito pouco tempo, 9 dias. Muita gente ainda não fez a declaração. Até ontem, 13 mil pessoas já haviam entregue. Este é o número mais recente, o balanço mais recente feito pela Receita Federal. E a estimativa é de que 28 mil pessoas entreguem declarações de imposto de renda ao todo. A restituição, aí é bom, né? Começa a receber os valores em 16 de junho até dezembro, se não cair na malha fina. Quem não entregar ou entregar fora do prazo paga multa, Piotr, como você disse, multa mínima de R$ 165,74. O valor máximo pode chegar a 20% do imposto. Vou repetir aqui a informação: 28 milhões de pessoas devem entregar a declaração ao todo. Até o momento, 13 milhões já entregaram, Piotr. Nunca é demais lembrar, o prazo, portanto, para entregar a declaração do imposto de renda é no final desse mês, ou seja, não dá para passar porque a multa vem. Aliás, vale até lembrar dessa história, né? Até bem pouco tempo passado, alguns anos atrás, havia sempre aquela ideia de que não, ninguém vai entregar porque depois tem uma prorrogação do prazo. Aquela época de prorrogações para entregar a declaração do imposto de renda, acredite, já passou. Há muito tempo não tem mais prorrogação. Portanto, se você tem de declarar as suas receitas à Receita Federal, ou seja, a sua vida financeira à Receita Federal referente ao ano passado, a 2016, não perca o prazo, porque não tem mais prazo. O prazo exatamente se encerra agora em abril. Eu prometi também que a gente ia falar das informações do mercado financeiro. Vamos lá para ver como é que fechou o índice Bovespa hoje. Olha, uma queda de 1,17%. Eu lembro que no começo da semana, com aquelas informações da prévia do PIB, né, o Índice Brasileiro de Atividade Econômica, divulgado pelo Banco Central, a Bolsa tinha tido uma alta muito significativa. Depois, operou com certa normalidade. Hoje está caindo 1,17% a 63.406 pontos. Essa é a realidade do Ibovespa hoje. Vamos dar uma olhadinha também como fechou o dólar. Não temos... Agora sim, a tela do dólar lá. Vamos lá. E o dólar... R$ 3,14, uma alta de 1,09. Chegou a 3,08 no começo da semana também, porque havia lá um certo otimismo, mas agora essa discussão da reforma da Previdência está impactando também no dólar. O dólar é extremamente, oscila muito, ou seja, é muito sensível às discussões políticas. Esse é o que a gente chama do valor do PI. Lembra? Pois é, aquele valor matemático do PI, 3,14, uma alta de 1,09%. Bom, para a gente encerrar o programa, daqui a pouco você tem toda a discussão ainda dos bastidores da política, os corredores do poder, com Rosiane Kennedy, e olha que hoje o dia foi quente, uma mudança nos prazos todos com relação à reforma da Previdência, a votação de destaques sobre ajuda aos estados. Rosiane Kennedy chega daqui a pouco com os corredores do poder, o cenário econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, até amanhã, quinta-feira, hein?